Pam, 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 pam. Vocês também estão com a musiquinha do plantão na cabeça? Esse troço fica tocando na minha cabeça. E passa a madrugada fora com esse trem tocando. E eu acho que o mundo vai acabar. Mas não vai não. Vai tudo dar certo. Nós estamos no dia 78 da quarentena. 78, é isso mesmo. Eu tô contando. Eu tô igual aqueles prisioneiros que ficam colocando risquinho na parede e depois dá um traço transversal e risca. Não, de jeito nenhum, não tô ficando louco. É absolutamente normal isso. Inclusive já convenci minha esposa que é normal eu acordar de madrugada fazendo pam, 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 pam. Ela não acha normal. Enfim, no nosso último encontro, nós falamos do Dom Pedro I, que ficou doido no final do governo. Né? Você se lembra que ele falava que viu o fantasma da esposa recém-falecida e ficava lá enrolado no lençol chorando, caído nos corredores. Dom Pedro I, que ele praticamente foi botado para correr por um movimento nas ruas, né? Que a gente chama aqui de Noite das Garrafadas. Ele renuncia. Se acontecesse a mesma coisa em Paris, e aconteceu um ano antes, a gente chama de Revolução no caso da França. Aqui no Brasil a gente fala que Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, o Pedrinho de Alcântara, que tinha então 5 anos de idade. Né? A nossa forma de contar a história é um pouco diferente dos franceses. Bom, com a renúncia, né, com a abdicação de Dom Pedro I, que volta para Portugal e vai assumir o trono lá como Dom Pedro IV, o Brasil passa por um período de exceção, um período que era previsto na Constituição, tá? E que tem uma certa coloração republicana. Esse período de 9 anos vai de 1831 a 1840, e a gente chama de período regencial. Tá? Antes da gente entrar nos fatos propriamente ditos do período regencial, porque é um período cheio de fatos, cheio de revoltas, cheio de revoluções, de movimentos separatistas, de proclamação de república, de levante jihadista muçulmano, até isso nós temos, tá? E nós vamos ver isso tudo com bastante cuidado. Eu queria chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantíssimos ligados à estrutura político-partidária nesse período. Tá? Então, vamos lá. O Brasil estava dividido em diversos grupos que se aglutinavam de acordo com o que estava sendo discutido. Então, não existe, a gente já falou isso há 2 semanas atrás, e eu gostaria de frisar bastante isso. Não existe no Brasil, daquele momento, o que a gente chama hoje de partido político. Então a gente usa a palavra partido na falta de uma palavra melhor. Poderíamos falar facções, tá? Mas convencionou-se falar partido. Mas não são partidos no sentido que nós damos hoje para a palavra. Ou seja, as pessoas não se filiam, não se inscrevem num partido. Então, essa movimentação política das pessoas, ela é muito fluida, tá? Isso tem que ficar bastante claro para vocês. A segunda coisa que tem que ficar claro é o seguinte: por mais que existissem outras questões, como a questão da reforma agrária, a questão do abolicionismo, o ponto central em todo o século XIX é a oposição entre liberais e conservadores. Nós vamos encontrar esses 2 grupos no Brasil do período regencial, tá? Com alguns pontos importantes. Tá? Primeiro, liberal pode ser tanto liberal do ponto de vista econômico, quanto liberal do ponto de vista político. Ou seja, você pode ser um liberal que segue as ideias de John Stuart Mill, de David Ricardo, que são os papas do liberalismo econômico clássico, ou liberal mais no sentido proto-iluminista, que é o liberalismo político do John Locke. Tá? Então, aqui no Brasil, quem são os liberais em 1831? Um grupo que tem uma perspectiva de liberalismo econômico, mas não político, são os liberais moderados. Um outro grupo que é liberal tanto economicamente quanto politicamente são os liberais exaltados. O que significa ser liberal politicamente? Eles defendem descentralização política, isso é, federalismo, e alguns deles defendem o parlamentarismo, outros chegam inclusive a falar em república. Tá? Esses são os exaltados, eles são mais fortes nas regiões periféricas do Brasil.
no sul, no nordeste, Pernambuco principalmente, e no norte, tá? Belém especialmente. Bom, enquanto isso, os liberais moderados, que eles são liberais mais do ponto de vista econômico do que do ponto de vista propriamente político, eles são mais fortes no sudeste, especialmente na capital, Rio de Janeiro. Tá? Uma outra coisa que a gente pode falar aqui, que pode aparecer numa prova e pode te salvar na hora do vestibular, é que alguns vestibulares, ao invés de falar liberal moderado, fala chimango. Ao invés de falar liberal exaltado, fala farroupilha. Então esses apelidos existiam, eram dados pela imprensa da época, tá? E eventualmente podem aparecer num texto motivador de uma questão. E aí, se você souber que chimango é liberal moderado e farroupilha, ou farrapo, é liberal exaltado, facilita muito. Tá? Bom, eu falei que a treta política era dividida em liberais e conservadores. Então, se os liberais eram divididos nesses dois grupos, os conservadores, eles estavam juntos num único grupo até 1834, ou seja, nos 3 primeiros anos de regência. Que grupo é esse? Um grupo chamado restaurador. Então, enquanto os liberais exaltados estão na periferia, eles desejam o federalismo, a descentralização política, alguns ainda falam em república, e os liberais moderados, eles defendem a não intervenção do Estado na economia, o que os restauradores querem? Eles querem a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Tá? Então, o que a gente vai entender como conservador nesse momento são os restauradores. Dentro dos restauradores, a gente encontra 2 facções diferentes. Os antigos aliados dos irmãos Andrada, né, José Bonifácio e seus irmãos, que eram muito ligados a Dom Pedro I, apesar daquela ruptura da Noite da Agonia que a gente já viu, eles se reconciliam mais tarde. Tá? E os portugueses, já bem velhinhos, que haviam vindo com o Dom João VI para o Brasil em 1808 e que depois que Dom João VI voltou para Portugal em 21, permaneceram no Brasil. Aquilo que nós chamamos aqui na última aula de Partido Português. Então, esse Partido Português, junto com os Bonifácios, que são os partidários dos irmãos Andrada, eles formam esse partido restaurador. Bem, mais uma coisa, eu já perdi a conta, acho que é a terceira coisa, que é importante vocês saberem antes da gente começar com os episódios do período regencial. Existem 2 grandes momentos na história do período regencial. Aliás, a gente pode dividir de várias formas. Uma das formas de dividir é a seguinte: antes de 1834 e depois de 1834. O que muda em 34? A Constituição, aquela outorgada pelo Dom Pedro I, estava fazendo 10 anos. E acontecem 2 coisas que bagunçam o cenário político-partidário brasileiro. Que 2 coisas são essas? Uma delas, motivados pelo aniversário de 10 anos, o Congresso brasileiro resolve fazer uma ampla reforma constitucional. Nós vamos ter uma aula daqui para um dos próximos vídeos, vai falar sobre isso, mas eu já adianto. Essa ampla reforma constitucional é o ato adicional e dividiu o Partido Moderado em 2, os que apoiavam a reforma e os que eram contra a reforma. Tá? Bom, de outro lado, na verdade do outro lado do Atlântico, o Dom Pedro I, lá Dom Pedro IV, contraiu tuberculose e morreu. Tá? Então aqueles que tinham como maior bandeira política a volta do Dom Pedro I para o Brasil, perderam essa. Tá? Não tem como ele voltar. Então, na verdade, sem o Dom Pedro I, esses caras vão se reagrupar em outras demandas. Então, metade do Partido Moderado, a que era contra o ato adicional de 34, se une ao Partido Restaurador, que agora está órfão do Dom Pedro I, está viúva do Dom Pedro I, e formam o Partido Regressista. Por que regressista? Eles querem regressar àquela Constituição original de 10 anos atrás. Enquanto a outra metade do Partido Liberal Moderado, que apoiou o ato adicional, se une aos exaltados e formam uma facção, um partido chamado Partido Progressista. O Partido Progressista, mais tarde, vai se chamar Partido Liberal, simplesmente. E o Partido Regressista vai se chamar simplesmente Partido Conservador. Tá? Existem outras formas da gente dividir esse período. Eu vou falar de mais uma possibilidade, que é a seguinte: de 31, quando Dom Pedro I renuncia, a 37, portanto, por 6 anos, os liberais
estiveram no poder. Tá? Ou liberais moderados, ou mais tarde progressistas. De 37 a 40, quando é dado o golpe da maioridade, os conservadores ou regressistas vão estar no poder. Ok? Então essa é uma outra forma de dividir. 6 anos para um, 3 anos para outro. Nós vamos ver uma outra forma no próximo vídeo. Até daqui a pouco.